Oi, tudo bem? Você já se deparou pensando assim, eu preciso de uma roupa nova? Tenho certeza, né? Ou então, eu preciso viajar, arejar a cabeça, eu preciso ganhar muito dinheiro, eu preciso ganhar muito dinheiro esse ano. Ou então, eu preciso casar. Na verdade, eu preciso casar. Ou então, eu preciso ter um filho. Agora chegou o momento, eu preciso ter um filho. Você já deparou com esses pensamentos e muitos outros? Pois é isso aí que nós vamos comentar hoje aqui no Entre Nós. A gente vai conversar sobre a diferença entre precisar e necessitar. Como a gente começou falando, tem muitas pessoas, principalmente mulheres, eu sei disso porque eu tenho uma cabeça de mulher, porque eu sou uma mulher. Então, eu sei o que passa na cabecinha de uma mulher. Ela diz que ela precisa de uma roupa nova, de um sapato novo, ela precisa, como eu disse anteriormente, casar, né? E tantas outras coisas que, na verdade, será que precisa mesmo? Não estou falando vamos dizer, das coisas básicas, que é comer, vestir, dormir, beber, que isso todo mundo tem que fazer, tem que ter. Mas estamos saindo do básico e indo para as coisas que normalmente se diz que precisa muito. Mas eu queria que, a partir de agora, você pensasse na diferença entre precisar e necessitar. Precisar é aquilo que você precisa e acaba. Não é assim? Porque a gente já sabe que tudo passa. Tudo passa. Você precisou de alguma coisa, amanhã você já não precisa mais. Não é? Amanhã você já quer outro, até um pouco parecido, mas é de outra maneira. E necessitar é aquilo que não se pode viver sem. Não se pode viver sem. E no mundo espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida diária, a gente só tem uma necessidade. Uma necessidade. E quantas vezes a gente escuta assim, eu necessito disso. Eu necessito botar para fora. Eu necessito conversar. Eu necessito arejar a minha cabeça. Eu necessito tirar umas férias. Eu necessito casar. E por aí vai. E quando, na verdade, gente, a única necessidade da nossa vida é a gente conhecer e continuar conhecendo a Deus, ao Senhor Jesus. E aí é que está o grande detalhe. Porque quando isso não está claro na cabeça das pessoas, isso se torna confundido, se podemos dizer assim. Porque ela começa a priorizar tantas coisas, deixando a única prioridade de lado. Por exemplo, para explicar melhor, casamento. Quantas são as meninas que hoje estão fazendo da sua vida sentimental a sua prioridade? Essa aqui é a verdade. Porque ela não consegue tirar o foco disso, colocar isso em segundo plano, vamos dizer assim. É sempre o primeiro plano. A vida dela financeira. Ela deixa até as coisas que deveriam estar na frente, um exemplo, a família. E ela foca ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro. E aí, aquilo que é prioridade, aquilo que é a necessidade, fica lá atrás. E com isso, as coisas vão tendo consequências muito desagradáveis. Então, o Senhor Jesus, Ele nos ensina isso. Eu tenho certeza que a palavra que eu vou falar agora, você já ouviu. E foi uma das primeiras que você ouviu, que eu ouvi também, né? Que é
buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, mas chegar a esse nível de obediência, de entendimento, requer prioridade. Requer que a gente entenda que Ele é a nossa única necessidade. E crer que as outras coisas que Ele diz que vão ser acrescentadas, vão ser acrescentadas. Acreditar, crer, confiar na palavra dele. Então nós estamos aqui hoje para esclarecer isso, para que isso não fique confundido na sua vida. Porque muitas vezes se confunde, né? Se coloca coisas que vão acabar, que vão terminar, que vai ter o seu fim. Mesmo que essas coisas você goste, você ame. Um exemplo, o seu marido, seus filhos, a sua casa, até o céu, tudo vai passar. Tudo vai passar, a terra vai passar. Os sentimentos que você tem, os seus planos, tudo vai terminar. E só uma necessidade é que é eterna. É a nossa necessidade de ter o Senhor Jesus como nosso amor, como nosso Senhor, como aquele que a gente ouve, que deixa tudo de lado para ouvir a Ele. Então, é mais ou menos assim, mesmo nas coisas pequenas, aparentemente pequenas, se vai primeiro a Ele. Um exemplo, você tem um dentista para ir, lhe indicaram um dentista, um médico ou qualquer outra coisa simples, né? E você adquire o hábito de ir ou de tomar decisões sem falar com ele, sem perguntar a ele, meu Deus, isso é da sua vontade? Olha, me indicaram tal coisa, eu devo ir? Esperar que ele responda. Eu estou gostando de tal fulano. Você já foi perguntar a ele, se é da vontade dele? Então são hábitos que, quando nós o temos como a nossa única necessidade, isso se torna prazeroso. Eu posso até dizer isso, porque não há nada, não há nenhum assunto que ele diga assim, isso aí eu não posso te ajudar. Não tem nada que ele não possa responder, que ele não vai falar com a gente aqui, olha, e vai dar o discernimento para discernir o que é certo, o que é errado. Então, quando a gente coloca ele, sabe, como a nossa única necessidade, então tudo tem que dar certo. Porque ele vê lá na frente, ele vê o que é o correto, ele vê aonde a gente não vê. Ele é espírito. Então eu peço a vocês que hoje você aprenda, como eu aprendi, o que é precisar. Bom, eu preciso de tal coisa. Ok, então eu vou à minha necessidade. Eu vou lá falar com ele. Mesmo que isso seja o mais simples possível, como eu dei exemplo, você ir no médico, de você tomar uma decisão, compro isso, não compro. Quantas coisas a gente diz que precisa, quando chega em casa, depois de comprar, a gente vê que não era tão assim, não precisava. Na verdade, você não estava precisando. Mas mesmo assim, se toma a atitude de comprar. Mas tem coisas bem complexas, né? E que por falta desse entendimento, que ele é minha única necessidade, isso começa a gerar consequências que depois não vai ser muito agradável. Então, saiba o que é necessidade. Eu costumo dizer que quando a gente vem a esse mundo, quando a gente nasce, o único que vale a pena é ter conhecido ele, é conhecer a ele. Por mais que você, tenha tido um casamento muito bom, você teve uma festança, você, tem uma vida até muito boa, você tem tudo que você quer, mas nada chega perto de você ter conhecido ele. Nada.
conhecido e continuar conhecendo. Nada. Ele é a minha única necessidade. Então, precisar, eu preciso de algumas coisas, sim. Eu não posso ter a minha fé bitolada e dizer, não preciso de nada. Não, eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso dormir, eu preciso me cuidar. Mas necessidade, eu só tenho uma. E eu acredito que você também só tenha uma. Então, priorize ela. Priorize essa necessidade. Porque se você colocar ela no devido lugar, as outras coisas todas vão ser acrescentadas. Você pode ter certeza disso. Você vai ver quando você priorizou o espiritual, você priorizou Ele, a pessoa do Senhor Jesus, em buscá-lo, em obedecê-lo e saber qual é a vontade dele, Ele acrescenta, Ele dá. E depois Ele fala assim, porque sem mim nada podeis fazer. Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo aí um esclarecimento no seu entendimento. Não confunda precisar com necessitar, tá bom? Eu estou aqui no México, eu, Lucelaine, falando pro Entre Nós hoje para todas vocês. Tchau, tchau! Você concorda que às vezes, devido à correria, acaba se esquecendo de algo? É tanta coisa que fica difícil lembrar de tudo, não é mesmo? É por isso que nós criamos o Planner Godlywood, que foi desenvolvido especialmente para você organizar o seu dia a dia. Além disso, você terá minhas dicas de como ser uma mulher moderna à moda antiga. Acesse o site arcacenter.com.br e adquira o seu.